Paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Queria compartilhar convosco mais uma vez a palavra de Deus com o tema falar em línguas e línguas estranhas. Esses dois temas parecem sinônimos, mas são distintos, cara. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Isso que vamos ver hoje na palavra de Deus. O que é falar em línguas e o que é línguas estranhas. Esse tema tem causado muita polêmica, muita confusão, principalmente no meio pentecostal, no meio do povo de Deus. Então há uma confusão no que diz respeito a entendimento. O que é falar em línguas, o que é línguas estranhas. Escolhi 3 versículos. Marcos 16, 17 diz: esses sinais seguirão aqueles que creem e falarão novas línguas. Atos 2:11 diz: os ouvimos falar em nossas línguas as maravilhas de Deus. 1 Coríntios 14:2 diz: porque o que fala língua estranha não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. O livro de Atos, descida de Pentecostes, a Bíblia Sagrada ele fala que estavam reunidos os discípulos, e desceu o Espírito de Deus. E eles começaram a falar em novas línguas. E naquele mesmo lugar, estavam reunidos. A Bíblia diz que estavam reunidos em Jerusalém, judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo da terra. Pessoas de Partos, de Medas, Elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, de Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos estavam ali reunidos. E os discípulos, com a descida do Espírito Santo, começaram a falar todos esses idiomas, de todos esses povos. Ou seja, eram idiomas que eles estavam falando. Eles, apesar de serem judeus, e eles estavam falando em línguas estranhas, ou seja, línguas estrangeiras. E no versículo 8, então, aqueles povos, aquelas pessoas que estavam ouvindo, disseram: como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Então eles maravilharam ouvindo isso, mas eram idiomas. Neste contexto, a Bíblia está falando de idiomas e não línguas estranhas que se encontram no livro que está escrito em 1 Coríntios 14:2. Em 1 Coríntios 14:2, a Bíblia está falando de línguas estranhas que não falam aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistério. Então isso quer dizer que o que línguas estranhas não é um sinal do batismo com o Espírito Santo. No pentecostalismo, nas igrejas pentecostais, existe uma doutrina que ensina que línguas estranhas é um sinal do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Mas está errado, porque não é. Não. A evidência do batismo com o Espírito Santo se encontra no fruto do Espírito. Livro de Gálatas, capítulo 5. Jesus também diz que a árvore se conhece pelos frutos, ou seja, frutos do Espírito Santo. Ok? Não tem nada a ver com falar em línguas estranhas. Também a Bíblia ensina, Paulo ensina que na igreja, cara, não deve se falar em línguas, ok?
línguas estranhas, que é uma comunicação misterioso, em mistério a pessoa que ele fala com Deus e não com os homens. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.